Oi. Tá bom. Bom, boa noite a todos que nos acompanham ou assistem, porque esta live vai ser gravada para a veiculação futura. Então, a nome da diretoria de inovação da ABMEN, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, queria dar as boas-vindas a todos vocês, a nossa audiência ao vivo e em diferido. E deixe-me apresentar brevemente, eu sou Fernando Morey, faço parte da diretoria de inovação da ABMEN, e estou aqui acompanhado por dois colegas da diretoria também, a Valéria Molina e o Taylor Damasceno. Em breve vou solicitar cada um fazer seu elevator pitch para vocês conhecerem melhor eles, tá? E, basicamente, o tema de hoje, a gente debateu muito internamente e nós entendemos que pode ser muito interessante. A julgar pelo título, mentoria, estamos falando de um interesse deste grupo, né? Mas o subtítulo, as várias facetas desse caminho de carreira, abre um escopo bem interessante, porque a nossa experiência nos indica que a maioria dos nossos membros são profissionais com muitos anos de carreira, que estão buscando estão motivados por uma série de fatores, seja como uma reinserção no mercado profissional, seja como empreender, ou também construir algumas alternativas de carreira para poder continuar disponibilizando para o mercado todo esse ativo tão importante, essa experiência, quando, por outro lado, sabemos que existem múltiplas oportunidades e a nível de carências de empreendedores, de pymes que estão começando, estão patinando e estão precisando de alguma palavra, alguma orientação com experiência que possa lhes ajudar. Então, nós encontramos que o filão da mentoria como um possível caminho de carreira estava basicamente entrava em cheio a este tipo de diálogo entre as duas pontas, né? Então aí, graças a Valéria e a sua amizade com a Sônia Custódio, quem é a nossa palestrante de hoje, ela é diretora de consultora sênior de transição de carreira na Lee Hecht Harrison. Ela traz muita experiência, porque esse é seu trabalho. No dia a dia, ela está lidando, tratando com esse amarrarmos as duas pontas, não, entre as experiências e as necessidades que o mercado tem, não? E vou deixar também que ela, no momento, se apresente, mas eu acho que, e não é um spoiler, já na preparação para esta live, falamos de duas coisas que eu acho que vão ser muito bem relevantes para vocês. O conceito de carreira por portfólio, dentro do qual a mentoria claramente pode fazer uma baita de uma diferença, né? Se é contemplada como um toolkit de várias atividades para esses diferentes profissionais experientes. E também acho que vamos bater também num ponto que já debatemos em uma Mentors Lab anterior, que é a diferença entre consultoria, mentoria e, às vezes, assessoria ou coaching. Acho que tudo isso vai aparecer, e acho que é um assunto bem relevante para nossos membros associados que estão no momento de desenvolver uma carreira onde mentoria definitivamente é um elemento muito importante para eles. Então, rapidamente, Valéria, Taylor, uma apresentação breve, e daí eu passo a palavra para
a nossa palestrante. Boa noite a todos, meu nome é Valéria Molina, a minha formação é em tecnologia, administração, depois marketing. Eu tenho 20 anos de experiência no mercado corporativo, atuando nas áreas comercial, marketing e também de produtos, então passei por uma fase de grandes multinacionais, e depois também atuei alguns anos, né, nessa área de startups. Então, sou associada aqui da BIMEI, né, e estou avaliando também essa atuação, né, nesse novo forma de trabalho, né, e também como mentora. Além de também minha formação como conselheira pelo IBGC. Obrigado. Nosso outro painelista, Taylor, por favor. Boa noite a todos, pessoal. Sou Taylor Damasceno, atuo há 15 anos na área de desenvolvimento de produtos, vamos chamar assim. Sou gerente de engenharia de software no iFood. Também atuo como professor universitário em algumas universidades e faço parte da diretoria de inovação aqui da ABMEI. Bem-vinda aí, Sônia e os demais. Por favor, Sônia, uma apresentação sua. Bora lá, né, gente? Super agradecida de estar aqui com vocês nesse momento. Então, primeiro, realmente, muito boa noite para todo mundo. É uma oportunidade super bacana a gente falar daquelas coisas que a gente gosta, daquelas coisas que a gente vivencia. Então, estou super honrada com o convite aí da Valéria, né? Que a gente tem uma longa estrada aí de ter feito coisas juntas aí nesse caminho das carreiras, né? Também aí Fernando, Taylor também, que a gente já bateu papo, já conhecemos aí, nos preparamos para estar aqui com vocês hoje, né? Então, primeiro, esse agradecimento. A minha carreira hoje, né? Eu já fiz algumas mudanças de carreira ao longo desse caminho. Atualmente, né? Eu tenho uma posição aqui na LHH, que vou comentar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o que é LHH, só para esclarecer para todo mundo. Mas hoje eu tenho aqui, eu sou consultora de carreira, então eu apoio, coach, consultora de carreira, então eu apoio aí as pessoas nesse momento da transição. Tenho aí também um papel de ser a gestora dos consultores Brasil, então a gente tem aí cerca de 100 consultores específicos, direcionados para a transição de carreira, então também aí faço um apoio aí de gestão para esses consultores, sou palestrante lá na LHH, sou coach e sou mentora também, né? Então eu tenho uma mescla aí, a gente vai falar um pouquinho de carreira para o portfólio, como a gente falou, então atualmente eu também tenho algumas facetas aí, né, dentro da carreira, que foi uma descoberta depois que eu saí do mundo corporativo, naquele formato tradicional. Anteriormente, essa minha história com a LHH, eu trabalhei no Unibanco, né? E minha última posição no Unibanco, antes de estar nesse trabalho atual, foi ali como superintendente de recursos humanos. Então, tenho aí já mais de... Quando a gente começa a falar da idade, tempo de carreira, é muito tempo, né? Então, acabei nesses últimos anos realmente me especializando na temática da transição, da mobilidade de carreira, questões ligadas ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E eu falo muito assim, que acho que eu tenho uma característica de ser meio louca pelo conhecimento. Então, estou toda hora também buscando conteúdos, trazendo aí me colocando no lugar de aprendiz, porque eu acho que nesse trabalho que eu ocupo eu tenho que ter esse lugar o tempo inteiro, né? Aprender, e eu tenho o privilégio de aprender com as pessoas que eu apoio também, né? Então, um pouco rapidamente aí do meu momento. Bom, então, já entrando em cheio, eu imagino que muitos dos nossos associados, eu particularmente já também passei por uma ou duas transições, quem sabe até mais, nem me lembro. Mas acho que no mercado atual, executivos sênior, profissionais sênior, acho que muito poucos eles não devem... Acho que a grande maioria deve ter passado por algum tipo de episódio na sua trajetória que teve que repensar e reformular seu plano de carreira. O interessante é que esta pessoa, neste caso, é uma coisa que você faz por necessidade, quem sabe 2, 3 vezes na média, ao longo da sua carreira profissional. Você faz isso todo dia, 365 dias ao ano. Então, você não tem nenhuma pessoa aqui neste grupo com maior autoridade para falar disso do que você, pela sua experiência. Então, nos conte um pouquinho.
uma empresa de transição de carreira como que você representa, quais são as opções, as trilhas, as opções de orientação que trabalham normalmente e como é que se leva esse processo, né? E quais seriam os entregáveis para as pessoas que se imersas nesse processo de transição. Não comente um pouquinho, por favor. Tá bom, então vou começar a falar um pouquinho da própria LHH, né, porque é onde hoje eu represento aqui, né, então a LHH é uma multinacional americana, aonde tem aí uma holding que é o grupo suíço, que é o grupo Adecco, mas a marca LHH, ela basicamente hoje tem 3 negócios, né, tem um negócio que é a transição de carreira, que é essa praia, que a gente vai explorar um pouco onde eu navego, né? Tem uma outra unidade de negócio que é desenvolvimento humano, né? Onde aí abarca programas de coaching, de liderança, de diversidade nas organizações. E mais recentemente, há 3 anos para cá, a gente comprou uma operação de recrutamento também, tá? Então são essas 3 unidades de negócio que a gente tem hoje. São aí, né, a gente, como uma multinacional no mundo, a gente está representado aí em mais ou menos 60 países, Brasil especialmente, nós temos 9 escritórios dispersos aí nas principais capitais, né, onde a gente faz todas as entregas de todos esses produtos, né, então temos também consultores separados para cada uma dessas jornadas de negócio que a gente atua. Aí agora falando da minha praia, da transição de carreira, então quando a gente vai oferecer esse produto dentro de uma organização, ou a gente vai ali receber um profissional que está nessa fase da transição. Então, para a gente só equalizar o conhecimento, transição de carreira é aquele profissional que foi desligado, né? Então, não é um profissional que, eu quero pensar na minha carreira. Não, já houve uma mudança na jornada dele. Então, ele estava dentro de uma organização e esse contrato foi rompido. Por N motivos, né? Por um momento de desmobilização, por fechamento de negócio, por performance, quer dizer, tem vários motivos dessa interlocução, e a empresa, então, patrocina um programa de transição de carreira. Quando a gente olha para esse programa e a pessoa chega para a gente ali, né, nessa jornada, a gente vai trabalhar muito com esse indivíduo o entendimento daquele momento que ele está vivendo. Então, naturalmente, passamos pelas questões de autoconhecimento, né, que é um espaço onde esse profissional pode refletir e pensar quais são os caminhos que ele pode ter nessa jornada, e, além de caminhos, também qual o nível de prontidão que ele tem para cada um dos caminhos que ele está almejando, né? Então, a gente vai olhar sempre num composto maior de competências e habilidades também desse profissional nesse momento, tá? E dentre as diversas opções, hoje a gente tem, obviamente, o próprio novo emprego, né? Então, a pessoa sai de uma organização, vai para uma outra organização. A gente tem o que a gente chama ali, né, da carreira acadêmica, a gente tem o empreendedorismo, então, várias, né, todas as modalidades de empreendedorismo, né? A própria consultoria, que para a gente é uma abertura de um negócio, então está dentro dessa possibilidade também. A gente tem o conselho, né? E aí, para o nível executivo, especialmente, a gente tem também essa solução para quem quer ser conselheiro ou conselheira. Temos o que a gente chama lá do pós-carreira, então a gente recebe muitas pessoas que também encontram-se em momentos que ela não quer mais voltar para o mercado, mas como a gente ajuda essa pessoa construir um plano produtivo, e tem também a própria mentoria e a carreira por portfólio, que é isso que a gente comentou um pouquinho, né? E talvez a gente aqui vai poder explorar um pouco, né? Então, hoje a transição no nosso negócio, dentro da LHH, a pessoa chega e pode fazer uma escolha de caminhos, tá? E é mais do que um caminho mesmo. Então, às vezes, a gente recebe um profissional que escolhe o novo emprego, mas ele tem também a possibilidade de se preparar para um pós-carreira, se ele quiser ver isso nesse momento. Então, existe uma flexibilidade
de caminhos que a gente pode apoiar, né? E o programa, qualquer opção que ele tenha, qualquer situação que ele tenha, ele nunca está atrelado, que é uma confusão que se faz no mercado. Eu sou bem transparente, eu faço muitas apresentações e conto isso para as pessoas que vão ser assessoradas. Não é um programa de recolocação, né? O programa da LHH é um programa de apoio à transição. A recolocação não somos nós que conseguimos, é a própria pessoa. O nosso trabalho é fortalecer essa pessoa, preparar essa pessoa, ajudá-la nessa estrutura e dar caminhos para que ela procure, dar visibilidade com ações de mercado, sim, mas sem promessa que nós recolocamos alguém, né? Então, tem aí um cuidado muito grande da nossa parte nesse posicionamento, que há uma certa confusão, às vezes, quando isso vai para o mercado, né? Então, a gente tem bastante cuidado com essa fala. Sônia, queria te perguntar, e dentro disso, o que vocês têm descoberto, baseado em os executivos, ex-executivos, ou vindo das empresas que vocês serviram, em termos de qual o caminho, existe um caminho preferido? Existe. Qual? Eu tenho até quais são as variáveis? Dados estatísticos para compartilhar, né? Então, a gente tem aí de 65% a 70% das pessoas que passam por esse programa voltar para o novo emprego. Tá? Então, recolocação. Para buscar um novo emprego semelhante ao que ela tinha anteriormente. Tá? Depois, cerca de 15% a 18%, mais ou menos, ali, muito voltado à opção de consultoria, tá? Depois, ou 12% empreendedorismo, e o restante tem aí, se dispersa um pouco mais, né, nos percentuais. Aí a gente tem um pouco da pessoa que escolhe a própria carreira portfólio, a aposentadoria, ou o conselho, aí dispersa mais. Tá? Interessante. Duas perguntas rapidinho para depois passar a palavra para os painelistas. Número 1, esses números têm algum... a faixa etária tem algum impacto direto em a escolha dos caminhos? Estou imaginando que alguém que já tem uma faixa etária mais alta, quem sabe, pensaria um pouquinho mais antes de tentar se recolocar, não? Por questões óbvias, não? Que existem no mercado, né? Preconceito, o que for. Número 1. E número 2, dentro de tudo isso, onde é que aparece a mentoria dentro desses clusters que você mencionou? Tá. Então, assim, em termos de idade, a gente tem uma estatística média que a maioria dos nossos profissionais de nível executivo, porque a gente atende todas as pessoas, tá? Então, desde nível mais operacional até os níveis executivos. De nível executivo, a gente tem aí um acompanhamento que dentro desses 70%, por que eles escolhem 70%? Porque é o métier mais comum desse indivíduo, que ele está mais acostumado a fazer. E a gente tem uma média de idade das pessoas que a gente apoia nessa faixa, que chega ali 48, 50 anos de idade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, Fernando? Que essa pessoa, ela começou a trabalhar ali com uns 20, 22 anos, então ela tem 25 anos de experiência naquele lugar que é o mundo corporativo, que é aquela posição executiva, que ele veio caminhando, tá? E um dos fatores que o consultor ali provoca muito com esses indivíduos, nos atendimentos individuais, né, que é feito o atendimento todo individual para essa turma, é assim: tá, você quer o próximo passo, que é o novo emprego. E depois? Então, por isso que nós aqui formamos, todos os nossos consultores, somos consultores de carreira, e não consultores de recolocação. Então, a gente sempre traz essa provocação de caminhos de carreira, tá? Mas as pessoas, aí eu não tenho dados estatísticos, né? Mas aí a minha experiência no dia a dia diz assim,
que é como, é aquela coisa um pouco mais a zona de conforto mesmo, sabe? Às vezes eu já cheguei a ouvir, não poucas vezes, assim, mas Sônia, eu só sei ser executiva de recursos humanos, eu não sei fazer outra coisa, né? Então, a gente parte desse, quando eu ouço uma coisa dessa, quando nós ouvimos uma coisa dessa, um dos trabalhos que a gente faz, mesmo que nos bastidores aqui no nosso trabalho, é assim, como eu ajuda essa pessoa a ampliar esse olhar sobre ela, né? Por isso que a questão do autoconhecimento sempre está né, numa transversal, está acompanhando esse programa, né? Porque às vezes uma pessoa que traz essa informação é porque de fato o mindset dela está focado naquela única experiência que ela viveu até então. E ela tem pouca visibilidade que hoje o mercado tem tantas outras variáveis, e que eu posso sim ser, né, um executivo, uma executiva, mas posso também dar aula, né? O Taylor acabou de falar ali, né, do trabalho dele, né? A Valéria falou lá que é conselheira, quer dizer, eu posso também acoplar outras coisas. E aí, Fernando, se eu te disser que, assim, talvez os 10 anos mais recentes, a gente tem recebido profissionais mais abertos a essa escuta, a essa provocação, né? Peraí, a sua capacidade é muito maior do que isso, do que só isso que você está enxergando, correto, né? Correto. E a gente vem trazendo isso, tá? Em relação à mentoria, onde é que ela se encaixa normalmente? Ela se encaixa na carreira por portfólio. Tá? Antes de você entrar aí, que acho muito relevante, ouvindo te falar, Sônia, estou chegando à conclusão de que o trabalho de vocês tem muitos de mentoria. Tem muitos de mentoria. Tem. Mais focado no desenvolvimento da pessoa. Isso. Tem mentoria. A gente fala aqui, Fernando, que o nosso consultor ele é formado com 3 chapéus. Tá? Um chapéu que é o coaching. Então, aqui eu já vou começar a falar um pouquinho das diferenças que você comentou, né? Sim. A gente vai misturando conversa, né? A gente está batendo papo, então vai juntando. Então, tem muito da coisa do coaching, que horas eu estou de frente ali, né, atendendo um profissional, e esse profissional, o que ele precisa naquele momento? Ele precisa de uma ajuda para entender por que ele foi demitido, se ele tinha notas excelentes, se tudo estava funcionando bem. Quer dizer, muitas vezes a demissão em si é um tema, né, de desenvolvimento dessa pessoa. Então, às vezes, a gente se depara com um profissional que está ali na nossa frente, que ele precisa desenvolver uma habilidade de política. Essa, aliás, é a que mais a gente se depara. Né? Às vezes, a pessoa que subiu, política, que tem um nível bacana ali na organização e que, de repente, começa a esbarrar por falta de habilidade política. Então, a gente, às vezes, durante algumas sessões, alguns atendimentos, a gente vai ajudar esse indivíduo a questionar, né? Quer dizer, a profissão coaching é uma profissão que ela não dá resposta, ela ajuda o outro a pensar, né? Então, e está sempre muito atrelada a um ponto de desenvolvimento. Então, horas estamos nesse papel, né? Há horas a gente está no papel de mentor. O que é o papel de mentor para a gente aqui, né? É compartilhar o que a gente conhece. Né? E o que a gente conhece além da nossa parte técnica, né? Que a gente está aqui com uma série de assuntos técnicos que a gente lida. A gente também conhece o que é sentar numa cadeira executiva, porque esse é um pré-requisito para a gente, né? Que a pessoa que vai ali trabalhar com a gente, está no dia a dia sendo consultor, ele sabe as dores que é sentar, as dores, os amores, né, os pontos positivos e os desafios de estar numa cadeira executiva e, portanto, horas a gente consegue sim. Eu sugiro, eu recomendo que você vá por essa trilha aqui, porque essa trilha vai gerar um atalho melhor para você. Tá? Então, e conector também tem a parte de ajudar esse profissional a se conectar com o mercado. Me parece, Sônia, ou já você entrou em cheio ao conceito de carreira por portfólio? Já entrei. Já fomos entrando, mas podemos, não sei se você quer falar para a Valéria, alguém que vai, não sei como é que você quer fazer, se quer que eu pare agora e aí a gente faz temos tempo. Vocês que me perguntam. Com certeza vamos retomar o tema, mas tá Valéria e Taylor, na sequência, por favor. Recentemente, né, a Lee Hatch Harrison fez uma
pesquisa, né, com mais de 2.300 executivos, né, onde foi constatado, né, que 60% deles trouxeram o ponto de burnout, né, que os executivos estão sofrendo muito com burnout e estão precisando mais suporte. E esse suporte que eles estão pedindo vem muito de encontro com mentoria e também com coach, né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais de informação que você pode passar para a gente sobre essa pesquisa e também qual a oportunidade para o mentor, né, atuar, um mentor externo, atuar no ambiente corporativo. Tá, legal. Val, é o seguinte, essa pesquisa ela foi feita em diversos países, né? Foi uma pesquisa global, né? E eu quero aí então tentar fazer um recorte Brasil, né? Para a gente ficar mais perto aqui da nossa realidade, que também não é tão distante das outras inferências que a gente descobriu ali na pesquisa, né? Das outras informações que a gente trouxe ali da pesquisa. Quando a gente capturou isso e a interpretação que foi feita internamente, as discussões, a gente percebe que não é uma novidade o que eu vou dizer, porque muitos de vocês aí já ouviram falar, que essa cadeira executiva, ela sempre é uma cadeira, quanto mais eu subo, mais solitária ela fica, né? Então, tem a coisa da solidão, né? Que essa cadeira representa, ainda que a gente está num mundo mais colaborativo, que as organizações têm espaços diferentes hoje, né? E tem, lógico, isso já mudou bastante do que era mais no passado, mas ainda tem esse lugar, né? Portanto, quando a gente foi decupar um pouco essa pesquisa, essa necessidade de coach e de mentoria vem muito ao encontro dessa certa solidão que ele precisa de um apoio. E agora, o que eu acho bacana deles terem manifestado nessa pesquisa, porque ela foi feita só com C-Levels, né? Então, eles terem se colocado nesse lugar, que é um lugar assim, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda porque está muito complexo lidar com tudo isso nesse lugar mais sozinho, né? Não à toa que, né? Você falou, Valéria é conselheira, acho que o Fernando também tem essa função, né? Não à toa que essa é uma profissão, né? Que cresceu, né? Por quê? Porque também na minha interpretação, além, obviamente, das temáticas de governança corporativa, de tudo que a gente viveu, mas também, quando você tem um conselho, ele também é um apoio para esse executivo, né? Ele também troca, ele também pode ajudá-lo ali. Então, acho que a cadeira de conselho, ela também aparece ali como um apoio, mas eles mais estritamente disseram dessas duas possibilidades, da mentoria e do coaching como apoio ali mesmo, né? Então, eu acredito, por tudo que a gente foi explorando ali, que tem muito desse lugar aonde eu não dou conta sozinho por N coisas, além de burnout, e não é o burnout, e é o burnout assim, o burnout da equipe que apareceu, né? Então, a equipe dele, liderada por ele, vivendo isso, e eles também, se dando conta de que, peraí, isso ali que está acontecendo com o meu liderado aqui, com o meu funcionário, também está acontecendo comigo, né? E o burnout, gente, né? Acho que todo mundo está acompanhando muito esse assunto. É uma doença aí que já está classificada, né? Como uma doença mesmo, né? Dentro das regras aí de saúde ocupacional, que ela é meio silenciosa, né? Ela vai indo, eu não dou muita atenção a uma situação, a uma dor de cabeça, a uma coisa, de repente eu tenho uma pane, né? E aí as pessoas, eles começam a se deparar com isso. Então, para mim, para minha leitura, para as discussões que a gente teve aqui, eu acredito que quando eles abrem esse espaço, é um pedido de ajuda para eles, né? De fato, olha, eu preciso ter interlocutores que possam me ajudar a apoiar nessa jornada. E aí, separando de novo os conceitos, eu acredito que essa necessidade do que eles trazem, ela tá subdividida mesmo, assim, em talvez alguma falta de capacitação desse executivo sênior, dessa executiva sênior, em ocupar essa cadeira, e aí a gente entraria com o coaching como uma solução, provavelmente para ajudá-la a desenvolver alguma competência, tá? E a gente sim entraria com a mentoria no sentido de
como você me ajuda a encontrar os atalhos, a lidar com essas situações de tecnologia, de inteligência artificial, de burnout, de governança, de tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo super um espaço para mentoria aí, só que, veja, eu aqui, na minha visão, é uma mentoria se levam, né? Então, os mentores, para esse recorte que a gente está fazendo, né, da pesquisa, com essa informação, são mentores que tem que ter sentado nessa cadeira, que tem que ter passado por um lugar onde ele entende essa dinâmica, porque ela passa muito por um lugar do comportamento desse indivíduo, mas também da mentoria de negócio, que é uma praia super de vocês aí, né? Da mentoria de, peraí, olha, se você essa decisão que você está tomando vai para a esquerda, essa aqui vai para a direita. Vou te ajudar a pensar o que você quer, né? Porque esse interlocutor mentor, ele tem a condição de aportar essa visão. Tá? Então, é um pouco como eu enxergo o que dá para ser aí um caminho de trabalho para quem está como mentor, né? E eu acho que aí a mentoria, por isso que a gente falou das facetas, né? Tem vários momentos de mentoria e várias características que você pode usar a temática de mentoria. Legal. Obrigado. Taylor, por favor. Boa. Vou puxar um pouquinho para a temática da diretoria aqui de inovação, tá? Como é que você enxerga, dentro da mentoria de negócios, essas tecnologias emergentes que vêm surgindo, sobretudo AI generativa? Como é que você vê de forma positiva, negativa? É um tema muito... Não é unânime, a gente vê pessoas mais otimistas, pessoas menos. Como é que você acha que a inteligência artificial pode impactar o mentor de negócios aí, né? Já conectando com a nova economia. Qual que é a sua visão? Tá. Eu sou super favorável, ponto. Eu acho que, assim, faz com que a gente saia da zona de conforto, faz com que a gente questione, faz com que a gente aprenda. Então, esse é um lugar que eu gosto, eu acho que a gente tem que estar nesse lugar, né? Assim, como indivíduos, como pessoas, a gente tem que estar aprendendo, né? Então, a história do lifelong learning mesmo, né? Então, eu acho que é bastante potente ter essas provocações. Então, agora, o que eu penso disso, dentro do guarda-chuva, do papel do mentor, tá? Eu vou ver se está certo esse recorte, tá, Taylor? Qualquer coisa você me pergunta de novo. Pensando no papel do mentor de negócio, o que eu acho que é o seguinte, que se vou me colocar na posição de mentora de negócio e que tenho um cenário que é esse, eu preciso saber. Então, eu preciso ir ao encontro disso, eu preciso estudar. Eu não preciso ser uma expert que nem uma pessoa lá de inteligência artificial, mas eu preciso saber o que traz de impacto, o que impacta aquele indivíduo, aquela organização, aquela situação que ele está vivendo. O quanto ele vai usar aquilo a favor dele ou não. Então, eu acho que e aí eu remeto muito a esse papel, de novo, né, características aí do mentor, ele tem que ser um estudioso, porque ele não pode parar, né? Ele, pelo contrário, eu acho que é uma figura tão bacana nesse aspecto que, assim, eu preciso continuar sabendo de um monte de coisa. E como isso, como essas... porque agora é inteligência artificial. Há anos atrás era o quê? Né? Sempre teve, né, mudanças tecnológicas, lógico, a gente está vivendo todo um furacão agora em relação a isso. Então, eu acho que é muito essa característica da gente continuar aprendendo e o que o tema de inteligência artificial favorece um processo de mentoria, o processo em si, eu vou te dizer que pouco. Por que pouco? Aí vocês podem contrapor a minha visão, porque o processo de mentoria, ele é um processo a gente discutiu isso nos nossos bastidores, de confiança. Então, não vai ter, aí eu estou sendo até taxativa, não vai ter uma máquina que a máquina pode me dar insights, olha, eu estou fazendo isso aqui, máquina, você acha, inteligência artificial, você acha que está certo ou errado? Por quê? Ela pode me dar, mas a construção de um processo,
firme de mentoria, que de fato leva esse indivíduo a um novo patamar de aprendizagem de caminhos, eu acredito que só dá para fazer de gente com gente, de humano com humano. Tá? Agora, então, para mim, a inteligência artificial, ela super contribui, mas no lugar ali de apoio, de caminhos, de técnicas, mas não desse lugar que a gente está discutindo mais aqui, que eu acho que é o lugar mais do desenvolvimento, né? Da pessoa, daquele indivíduo, daquele negócio para aportar. Então, eu enxergo assim, Taylor, eu não sei se eu respondi. Não respondeu. Acho que eu posso trazer uma outra perspectiva, né? Assim, Por favor. Claro. Eu não acredito que inteligência artificial seja mais uma tecnologia que veio no hype, assim, porque a gente está falando de algo que muda drasticamente o nível de produtividade das empresas. E a gente está no início muito... A gente está num 1/10 do potencial que isso pode trazer no dia a dia. Hoje, o que as pessoas entendem por AI, basicamente, é o uso de um prompt aberto, onde você depende demais de quem está interagindo para você obter resultados. Mas a evolução disso tende a você ter inteligência artificial embarcada em funcionalidades prontas. E aí, eu não acredito que AI tomará o trabalho das pessoas, mas pessoas que usam AI tomarão o trabalho de pessoas que não usam. A gente vai chegar no ponto que o contador que não usa AI, ele vai produzir 40% menos do que um usa. E na hora que essa ficha virar para o CEO de uma empresa, aí você já vai ter mais ferramentas e um processo muito mais fácil de embarcar as pessoas, ou você entra num barco ou você não entra. Eu posso dizer assim, no iFood a gente está construindo produtos para o time de legal, por exemplo, para análise de contrato. Então, um monte de contratos que os advogados júniores usavam para fazer análise. Obviamente, a gente tem um playbook, uma série de premissas que a gente respeita, a gente está conseguindo automatizar. Se as pessoas entenderem AI como uma aliada para aumentar a produtividade, uma ferramenta que você tem sim que validar, só que mesmo validando o trabalho dela, você está ganhando tempo e está otimizando, eu entendo que não há como fugir disso. Assim, não sou eu que estou dizendo, assim, tem vários estudos, tem muita gente falando, então no fim você acaba impactando o todo, né? Concordo. E é muito legal isso que você está falando, porque tem uma questão, você vê, você acabou de falar uma série de palavras, né? Prompt. É uma palavra que eu não conheço, quer dizer, conheço, né? Mas assim, é uma palavra muito natural de quem está mais envolvido nesse lugar, né? Então, por exemplo, um papel de um mentor é como você está se atualizando com uma linguagem que vai te impactar, ainda que seja a curto, médio e longo prazo, né? Não sou especialista no assunto, com certeza você tem muito mais conteúdo, mas, por exemplo, eu falo isso muito aqui, eu dou uma palestra aqui dentro da LHH, só para fazer uma rápida analogia, que é uma palestra sobre currículo, tá? Então, como que o indivíduo faz currículo? E hoje, um dos públicos que a gente fala para ele que ele tem que prestar atenção ao fazer um currículo é a inteligência artificial, que obviamente a gente não falava anos atrás. Então, quando você vai escrever um currículo, você precisa pensar no recrutador, que pode ser um RH, um headhunter, você precisa pensar no gestor que vai ler aquele currículo, e você precisa pensar na inteligência artificial, né? Para que ela leia aquilo. Então, mas eu não sou expert nesse assunto, a gente dá o mapa aí, né? Mas eu acho que é isso. Então, eu tenho que buscar esse lugar de desenvolvimento, de conhecimento, mas assim, eu vou resgatar um negócio bem antigo, tá, gente? Mas para mim é muito atual, porque eu acho que isso é uma base até do meu trabalho, né? Eu trabalhei, como eu falei rapidamente, eu trabalhei lá no Unibanco por vários anos, né? E o Unibanco, ele, na época, ainda antes de virar Itaú e tudo mais, o dono do Unibanco era o embaixador Walter Moreira Salles, né? O embaixador do Brasil e tudo mais, né? E eu me lembro, uma época eu trabalhei na área de comunicação e ele faleceu nesse período. E eu cuidava da revista interna que a gente tinha. E a gente foi capturar algumas informações para fazer uma homenagem para ele, etc. e tal. E a gente achou uma frase dele que falava mais ou menos assim: independente da tecnologia, das relações, do desenvolvimento, isso, gente, estou falando de frase que ele deve ter falado na década de 70, tá? Assim, 75, 80, então faz muito tempo, tá?
Mas ele falava basicamente isso, né? Tem uma tecnologia que vai estar sempre aí, bancos sempre foram lugares de tecnologia muito avançada, né? Mas nada vai dirimir as relações humanas, né? E eu continuo acreditando nisso, né? Eu acho que é o que você falou, a gente tem toda essa jornada, né? Se a gente não embarcar e não entrar nela, a gente vai ficar do lado de fora, como profissão, super, né? Como pessoas e tudo, mas tem a relação humana, ela vai estar sempre ali também, muito próxima disso, né? Sônia, Taylor, vamos trazer ao Marcelo Vieira aqui ao debate. Vamos esquentar um pouquinho o debate. Marcelo, por favor. O que você tem a dizer aqui neste? Primeiramente, boa noite a todos. Sônia, obrigado pelo espaço que você está abrindo aqui para essa discussão. Parabéns, Fernando, Valério e Taylor aí pela organização do Mentors Lab dessa noite, bastante rica a discussão. Eu queria fazer uma amarração do que Taylor, Sônia e Fernando abordaram aqui, tratando a relação entre o uso da inteligência artificial e principalmente a criação de contexto para que você use a inteligência artificial da forma mais produtiva possível para aumentar esse nível de produtividade que o Taylor mencionou. A questão da faixa etária que o Fernando abordou e um dado que ele é bastante alarmante, dizendo que o nível de riqueza vocabular das novas gerações ele chega a ser 40% menor do que os das antigas. E se você não tem uma robustez vocabular para poder fazer a pergunta adequada para IA, você não vai ganhar essa produtividade que o Taylor está mencionando, que é necessária para que essa inteligência artificial colabore para um aumento de entrega, de mais resultado, com mais refino, com mais sofisticação. Sônia, como é que você está vendo, dentro desse âmbito do recrutamento da seleção, do headhunting, da relação da consultoria de recursos humanos, essa diferença de repertório que vai se perdendo com os anos, entendendo que, com a mesma perspectiva do Taylor, a inteligência artificial não é uma hype, ela veio para ser uma ferramenta de apoio e de melhoria de capacidade de entrega, sendo que a gente está perdendo a substância para poder alimentar a inteligência artificial. Inteligência artificial. Olha, eu acho que assim, eu vou olhar do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas que estão vivendo esses momentos de transição, né? Eu não faço hunting, tá? Então eu não faço seleção, não posso trazer diretamente uma visão de hunting, posso trazer a partir das pessoas que participam de processos seletivos, e aí a partir disso, né, que é o que eu acompanho no dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que o que você traz, Marcelo, e prazer te conhecer, né? A gente não tinha ainda se visto, viu? E obrigada também aí pelo convite, Marcelo, aí da instituição. Eu vejo muito ali na nossa jornada, e eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo, processos seletivos muito demorados e longos, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque no final do dia, por que eles demoram tanto e por que eles são tão longos? Além da falta de autonomia das lideranças dentro da organização, que a gente tem visto, tá? Tem uma falta de definição clara do que querem, que eu acho que vai muito ao encontro do que você está trazendo, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero ali um executivo de operações, tá? Mas aí as pessoas começam a pensar nessa pessoa, nessa figura que vai compor aquela organização, e elas começam a pensar de forma muito superficial daquela figura, né? E aí elas começam a olhar o mercado, e a hora que elas começam a olhar o mercado, elas percebem que não é isso, não tem isso que eles estão pensando, ou tem coisas muito interessantes e diferentes no mercado. E aí, por que eu estou trazendo essa perspectiva? Porque, normalmente, quem começa a desenhar essas coisas são pessoas que falta experiência mesmo,
tá? Falta ali, sem nenhuma crítica, todos nós aqui, né, não estou vendo a turma, a idade das pessoas aqui, mas eu tenho 54 anos, eu comecei a trabalhar com 13. Eu comecei também, tive minha jornada de aprender lá na frente, né, mas eu acho que hoje as pessoas se valem das ferramentas de tecnologia, se vira lá, vai no Google Tradutor, se vira lá, vai no ChatGPT e pergunta como que é a descrição de um diretor de operações, né? Sem entender elementos de cultura, sem entender elementos de necessidade do negócio, sem entender elementos... Então, essa superficialidade, ela é naturalmente impactada, sim, e junta, para mim, né, agora pensando aqui, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem uma combinação entre a falta de autonomia do executivo que tem hoje, que ele também não consegue interferir muitas vezes em algumas coisas, e a juniorização que a gente tem dentro das organizações para a tomada dessas decisões, tá? Então, esse alfabetismo ou até analfabetismo, né? Bom, se a gente pegar no alfabetismo funcional, né? O Brasil está lá em cima, pegando esse teu conteúdo, né? Então, por quê? Mas porque tem uma coisa na minha, aí vou lá para a escola, para a base, né? Tem uma coisa que é isso, né? Como que a gente está preparando as pessoas? A gente continua no mundo que a gente está falando da inteligência artificial e preparando crianças na escola no mesmo formato, sei lá, desde quando, né? Sendo que hoje, e a gente sabe disso, a gente que está na jornada, mais importante é desenvolver esses humanos para se relacionarem, para ter atributos de skills softs, né? E eles raramente têm, que é aquilo que a gente fala. Como é que lida com frustração? Como é que lida com... Então, na minha visão aqui, pensando, Marcelo, agora sobre isso, é um problema comportamental e educacional, tudo isso, né? E que talvez a gente, de fato, não consiga extrair tudo que um recurso como esse, né? Que tantas pessoas falam, né? Que se fala tanto da inteligência artificial e que eu acredito que é mesmo, né? A potência que ela tem, né? O potencial de ganho, né? Para o ser humano, mas eu acho que a gente tem um gap entre essas coisas do ponto de vista educacional para que as pessoas capturem isso. E eu acho que tem uma coisa que é na base, vem da base, né? Então, não sei, é um pouco como eu tenho percebido, não sei se eu te respondi. Acho que é só um pontinho só para colaborar aqui. Prompt nada mais e aí casa com o que o Marcelo está dizendo, é você ter um mundo aberto para você perguntar o que você quiser. E aí, de fato, se você não tiver repertório, vocabulário, você não consegue extrair o melhor daquilo. A gente não pode limitar o uso da AI a isso. A gente está acostumado, que ela chegou para o usuário final dessa forma. Vamos supor que um contador que usa SAP no trabalho dele, e ele tem um trabalho extremamente operacional de preencher uma série de coisas. No futuro, pode ser que você só precisa fazer o upload do arquivo, apertar um botão, e a AI vai fazer aquele trabalho que demorava 3 horas em 1 minuto. E aí, o que você está falando? Aumente a produtividade, menos pessoas trabalhando, ou você vai expandir o seu negócio. Então, a gente tem que pensar nisso como um exemplo, mas você vai ter isso para tudo, para a profissão e para várias coisas diferentes. Tá? E, Taylor, isso é muito bacana, porque você vê que a gente passa, pelo que você acabou de dizer, pelo processo educacional. Porque, assim, alguém foi lá e ensinou o contador, pegando esse exemplo, o porquê que ele, né, vai ganhar produtividade se fizer assim? Ou esse contador foi lá e foi buscar esse conhecimento, porque eu também não estou falando que a organização tem que dar conhecimento, não. O indivíduo tem que ir atrás disso também, né? Então, e aí a gente cai numa seara que, se a gente for ficar aqui, a gente vai até desvirtuar um pouco, porque também é isso, tá bom, eu vou buscar conhecimento aonde? Porque todo mundo, você sabe, você, Taylor, é especialista nisso aí. Todo mundo hoje está falando de inteligência artificial. Né? Eu fiz ali de uma leitura de 3 páginas desse assunto e eu já virei expert, vou fazer uma live de inteligência artificial. A gente hoje, aí eu estou falando também dos conhecimentos rasos que a gente tem, e não estamos pegando a inteligência artificial como um exemplo, mas não é só na inteligência artificial. Na minha área, tem pessoas que fazem um curso de coaching ali muito raso e que começam
atender dizendo que são coaches, né? E aí, coach, então, virou também aquilo, né? Tem coach de carreira, tem coach de desenvolvimento, tem coach para buscar emprego. Virou assim também, tem todas as modalidades, para emagrecer, para não sei o quê, né? E eu não estou criticando. E os conselheiros também estão na moda, né? Conselheiros também, né? Você pega, gente, eu já tive pessoas perguntando assim para mim, a pessoa tem 10 anos de experiência e vira e fala, eu quero ser conselheiro. Aí eu falo, o quê? Você quer ser conselheiro? Assim, sem nenhum desmerecimento, mas não tem bagagem, não tem, né, não tem ali. Mas por quê? Porque faz um curso, porque... então, tem uma coisa do conhecimento como um todo, que isso é uma crise do conhecimento que veio muito ao encontro desse boom que a gente teve vindo pós-pandemia, de lives, não sei o quê, se a gente, né? Lembra como foi na pandemia? Você piscava, você olhava, você recebia 15 convites para live no mesmo horário naquele dia à noite. A gente está numa dicotomia entre a inteligência artificial sendo bombardeada pela inteligência superficial. Isso, olha aí. É isso aí. E aí a gente sofre com esses problemas de muita gente sem ter embasamento, está alimentando uma ferramenta que é para ser muito poderosa e ela pode perder o sentido se a gente não tiver pessoas com repertório fazendo a alimentação da inteligência artificial, vulgarizando e não popularizando o uso da ferramenta. Vulgarizando e comoditizando, Marcelo. Bom, se me permite, Sônia, eu queria retornar ao assunto do carreira por portfólio. Tá? Claro, vamos. Porque na preparação prévia para esta live, nós discutimos algumas coisas que me chamaram a minha atenção e queria te perguntar o seguinte, baseado na tua experiência, na tua observação da LHH, vocês têm encontrado alguma evidência dura de que o profissional que se prepara para ter um portfólio que nem aquele investidor, né, que se bota todo o seu investimento em uma ação só, bom, tem que viver com a volatilidade. Na outra mão, se tem várias, né, não tem todos os ovos na mesma cesta, tem várias cestas, então acho que está melhor preparado para navegar essas volatilidades. Em termos de carreira, a abordagem é mais ou menos essa. E o que vocês têm aprendido, percebido? Tem casos de sucesso onde possam afirmar que esses profissionais que, além de se recolocarem como executivos, também exercem algum tipo de consultoria on the site, né? Ou mentoria, coaching, como conselheiros, o que poderíamos chamar o futuro do trabalho, esse mesmo. Olha, super legal essa pergunta, né? A gente debateu um pouco disso, né? E eu gosto muito de falar desse tema, então eu vou porque eu acho que é o futuro agora do trabalho, já está acontecendo, né? O presente. Já é o presente. O presente do futuro. O presente do futuro. O que a gente... Eu posso compartilhar. Então, bom, primeiro, a carreira por portfólio, na sua essência, né? Onde que ela nasce? Nasceu nos Estados Unidos com o advento da gig economy, né? Então, teve todo esse momento de olhar para a carreira de um jeito diferente. Claro, né, gente? A gente também não... As relações de trabalho são muito diferentes, cultura e tudo mais que a gente sabe, né? Então, nasce lá, então já é um assunto lá muito, muito popular até e tudo mais, né? No Brasil, a gente tinha uma trava muito grande para esses modelos, que era a CLT, né? A CLT naquele modelo. Então, né, quando ali teve a reformulação da CLT, que acho que foi ali em 2017, ali mais ou menos, se não me falha a memória, a gente começou a ter um espaço de olhar para a carreira mais aberto, mais amplo. Então, significa o que isso? Porque eu posso ser um interino,
por exemplo, que é uma área que antes, não, você vai pôr alguém interino numa posição executiva, essa pessoa depois vai pedir, né, vai colocar a empresa na justiça, vai reclamar, papapá. Então, quando se mudou um pouco esse olhar da CLT, a carreira por portfólio, a gente foi percebendo que ela começou a se ampliar, tá? Então, ela vem, né, muito desse movimento todo. E aí, o que é o tal do portfólio? É a diversificação do investimento, pegando a tua analogia. Então, eu vou colocar as minhas habilidades e competências em várias frentes, né? Posso combinar uma carreira com portfólio com uma carreira executiva? Um pouco mais difícil, porque elas têm ritmos muito diferentes, né? Então, o que eu vejo funcionar melhor? Aquela pessoa que decidiu que não quer mais atuar naquele formato como executiva de uma organização. Mas ela também quer aproveitar toda essa experiência que ela carrega, né? E isso está muito atrelado a muito tempo de idade mesmo, de trabalho, e ela querer se desafiar em outras coisas. Está ligado a querer mais independência na gestão do seu tempo. Então, tem um pouco dessa escolha, passa por esses aspectos, né? Tem uma questão que também, né, esbarra, que a gente não pode deixar, tem um momento financeiro dessa pessoa que está adequado para ela, cada um sabe onde vai se adequar nas questões financeiras, então, olha, o que eu tenho de patrimônio, de recursos, estou satisfeito, então eu posso flexibilizar melhor essa jornada, né? Então, ela se compõe muito disso, né? E muito de uma perspectiva das pessoas também estarem muito cansadas do formato corporativo, do jeito que ele está hoje. Falamos há pouco do burnout, né? Quer dizer, olha o percentual enorme que a gente tem em pesquisa de burnout, que 60% das pessoas acusando que já tiveram algum episódio em relação a isso. Então, também, então, o que eu estou dizendo? Não quero dizer que não vai deixar de existir isso, pelo contrário, vai existir, mas eu acho que abre a carreira portfólio, ela abre um campo na carreira, na perspectiva de trabalho, na visão de trabalho, que ela se complementa. Eu não tenho só aquele único caminho, porque carreira é caminho, né? Quando a gente olha no estudo da palavra, né? Carreira é caminho. E não é só aquele caminho que eu tenho, eu posso ver outros caminhos e usar as minhas habilidades em outros caminhos. Então, normalmente é um composto de coisas que eu quero fazer, tá? Exemplos, né? Eu posso, que nem eu me apresentei aqui com algumas características. Eu posso amanhã dizer assim, LHH, não faz mais sentido para mim ter esse papel de gestora, de CLT aqui dentro, de lidar com os consultores. Mas eu quero continuar sendo coach de carreira na LHH, eu quero virar palestrante fora da LHH, então eu vou colocar palestrante ali. Eu quero começar a ganhar dinheiro com mentoria, porque hoje eu faço mentoria voluntária nos 2 projetos que eu faço, né? Então, eu quero agora realmente ganhar dinheiro sendo mentora, né? Essas 3 frentes podem ser consideradas uma carreira de portfólio. Então, ou seja, a carreira por portfólio, ela é uma combinação de algumas frentes, né? E que eu vou administrar essas frentes, determinando, né, a minha competência, minha habilidade e dividindo o meu tempo nessas frentes. Tá? E deixa eu te perguntar, se algum profissional abordasse vocês pedindo esse tipo de... É uma solução hoje para a gente. A gente tem já dentro das opções que eles escolhem, é uma das opções. Ok. E eu imagino que a recomendação de vocês está baseada em uma análise do perfil do indivíduo, para poder recomendar e dizer, acho que não é por aí, é por aqui, ou ele fica à vontade. Não no perfil dele, mas sim no processo de escolha dele. O que ele quer para a vida e para a carreira dele naquele momento. Entendeu? Que lógico que passa, diferente. Lógico que vai passar pela análise de perfil para a gente discutir com esse profissional assim.
como é que você vai administrar uma carreira para o portfólio, que é muito diferente de ser executivo. Né? Hoje, gente, só para dar um exemplo, hoje eu estava atendendo uma cliente, a gente estava exatamente nessa discussão. Porque uma carreira por portfólio, ela exige, qualquer carreira mais independente, vai exigir mais disciplina da carreira daquela convencional que a gente está acostumada. Em exemplos básicos do tipo, meu salário cai todo dia X do mês quando eu sou executiva CLT de uma empresa. Quando eu estou fazendo uma carreira por portfólio, eu preciso prestar atenção. Quando eu combinei que eu vou prestar um serviço de mentoria para o Fernando e quando que o Fernando vai me pagar. Então, desde um aspecto de gestão financeira até os aspectos de organização de agenda desse indivíduo, que é muito diferente. Porque horas eu estou aqui com você falando de mentoria, por exemplo. Horas eu estou lá numa empresa sentada numa cadeira de conselho. Horas eu estou dando uma palestra. Horas eu estou vendendo, sei lá, por exemplo, né, eu faço algumas coisas de artesanato. Se eu quiser pôr na minha carreira portfólio as coisas de artesanato que eu faço, horas eu estou vendendo artesanato. Então, exige desse indivíduo uma habilidade de organização e de gestão de tempo muito importante, que se a gente percebe ali que é um eixo de cuidado desse profissional nessa jornada, a gente vai debater essa história com ele, né? Se olha, você está vendo que isso aqui é um eixo, como é que a gente te ajuda? Mas o meu papel uma vez que ele tomou a decisão de seguir, o meu papel é ajudar a fazer dar certo, né? Então, assim, o meu papel é assim, como é que ferramenta que a gente precisa agora trazer para te ajudar a fazer a gestão do seu tempo? Valéria, tem uma pergunta aí? Só complementando, né, uma outra tendência que a gente tem visto, né, é de contratos de trabalho, né, assim, contratos por projeto. Então, por exemplo, você vai contratar um CMO as a service, né, então um executivo de marketing como um serviço. Você vai contratar um CTO como um serviço, e até um próprio CEO as a service, para gerenciar, fazer a gestão de um projeto por um período, e não que ele vai ser interino, enfim, né? Como que você vê esse modelo de negócios, né, de posições de trabalho que você tem como um serviço, se isso se encaixaria, né, nessa carreira de portfólio, se isso seria administrável também dentro dessas modalidades que a gente está conversando? Sim. E eu vou provocar, aliás, Valéria, se me permitem, eu já li alguns artigos que apontam para esse Executive as a Service como o verdadeiro futuro do trabalho. Uhum. O que você teria a dizer, Sônia? Gente, a palavra da moda agora é Executive as a Service. Né? Mas nada mais é do que um projeto. Esse indivíduo assumir um projeto. Tá? Só que é um projeto muito mais independente, ele por ele mesmo, né? Então, super se combina com a carreira por portfólio, porque provavelmente esse profissional, Val, ele não vai viver só disso, porque ele é um projeto provavelmente pontual, né? Pode ser que ele queira viver só disso também dentro do portfólio, dentro da jornada dele. Por exemplo, eu quero só pegar alguns projetos assim, porque o resto do meu tempo eu quero viajar, eu quero cuidar da minha família. É uma opção de carreira. E isso que eu acho que é muito bacana do que a gente está discutindo. As várias possibilidades de opção de carreira. Né? Então, quando eu, por exemplo, interino, quando eu opto por ser um executivo interino, a gente tem alguns parceiros aqui que a gente traz essa perspectiva, e tem por exemplo, pessoas que entram numa posição interina com a esperança de ser efetivado. Tá? Então, esse é um caminho. Então, veja, na cabeça desse indivíduo, ele não está mudando o mindset de carreira dele. Ele vai aproveitar aquela oportunidade interina e vai trabalhar para que ele seja efetivado naquilo que aconteça. Tá? Tem, por exemplo, uma consultoria que é parceira aqui da gente, que eles não aceitam esses perfis.
ele só aceita pessoas que realmente queiram ser interinos como uma opção de carreira, né? Então, eu vejo que o Executive as a Service, ele vai muito nesse lugar também, né? Ele pode se encaixar, porque eu estou vivendo um momento da minha posição no mercado ali que não tem vaga, que não tem oportunidade para o CCLT, então eu me coloco à disposição de resolver problemas, fazer projetos, né, e pontuais, né, que é isso que é no final do dia ali, mas eu não perco de vista que eu quero um trabalho CLT daqui a pouco, eu não vou perder esse jeito. Ou outras pessoas assim, eu vou ser um Executive as a Service da minha área de atuação de RH, mas eu também vou ser coach, vou ser mentora e vou ser palestrante. Isso, eu decidi que eu quero uma carreira para o portfólio, né? Então, acho que são visões, e isso que é muito legal, é o indivíduo que escolhe, né? E você veja aqui, o quanto a gente abre de possibilidades, como o Fernando, de futuro do trabalho, de relações com carreira, né? Então, abre-se uma relação muito diferente, né, dessa jornada. É interessante, porque no fundo, podemos traçar uma analogia com o mercado financeiro, né? O que estavam falando antes, né? Um portfólio, vários ativos, que você combina de forma de, na média, o resultado total, maximizar o valor. Então, gostei muito desse conceito. Agora, na prática, que é tão difícil ou fácil é implementar a Sória? Sim, então, difícil, como qualquer movimento, não vou florear, não, né? Ele exige, veja, a Marcela acho que quer falar alguma coisa. Eu preciso sair, mas eu não consigo sair antes de fazer uma pergunta com relação a esse executivo da Service, seja ele um CEO, CTO, eu acredito que ele é uma tendência, mas uma coisa que sempre me preocupa é que desde muito tempo a gente ouve a frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Como é que a gente trabalha a falta de cultura, por não estar no dia a dia da empresa há mais tempo, desse level que chega apenas para trabalhar pontualmente? Se a cultura come a estratégia no café da manhã, ele veio para trabalhar só a estratégia, sem cultura. Uhum. Esse é um mega desafio de cultura mesmo, né? Então, não é toda organização que vai aceitar um modelo como esse. Não está aberta, não tem espaço. Vocês se lembram de um tempo atrás que a Unilever fez um teste de 2 executivas trabalharem meio período? Meio período, não era meio período. Elas dividiam, não sei se vocês lembram desse case. Elas trabalhavam, eram 5 dias, a semana tem 4 horas dias, cada um. Aí elas trabalhavam assim, segunda, terça, uma, quinta e sexta, outra, e na quarta elas trabalhavam juntas. Então, ou seja, elas trabalhavam 3 dias na semana. Foi muito aquele movimento de que a mulher, né, quer continuar produzindo, mas que ela também precisa ter um tempo maior dedicado para a família e tudo mais, né? Não vingou. Eu tô lembrando onde era, porque eu lembro que foi o case mais famoso. Algumas outras testaram, mas não rolou. Olha que bacana seria. Mas, e aí, gente, a gente entra numa discussão muito bacana aqui, que é o poder, né? O apego, o ego do indivíduo que ocupa. Que aí eu acho que é um processo evolutivo também, né? Então, quando eu assumo aí uma carreira as a service, eu tenho que ter consciência, né? Que eu não sou, aliás, ninguém é, né? É que a gente tem a mania de falar. Eu estou fazendo um projeto com uma responsabilidade de uma CEO, mas eu não sou a CEO daquela empresa, né? Então, é uma mudança de mindset, mas é possível que você veja a gente fazendo já hoje, mas também não é para todo mundo, não é para todas as culturas, por isso que é legal, viu, Marcelo? É isso, essa diversidade que a gente pode ter na nossa jornada, nada é para todo mundo.
E eu acho que isso é muito rico da gente discutir, da gente pôr mais luz no mundo do trabalho, que é esse lugar de ser possível criar formatos de carreiras diferentes daquele que eu estou tão acostumada, né? E aí vem muito, por exemplo, a jornada que vocês estão fazendo na associação, como de dar esse espaço para a mentoria como um caminho, né, possível de carreira mesmo, né? E é, na minha opinião, é. Maravilha. Maravilha. Com essa resposta, eu preciso me despedir. Eu peço desculpa a vocês, mas eu tenho que Fica à tomar... vontade, Marcelo. Obrigado por ter comparecido. Maravilha. Obrigada. Obrigado, Fontes, pela noite que vocês proporcionaram aí. Boa continuidade de discussão para você. Tchau, prazer. Bom, Fernando, você bom, volta com a pergunta sim. que eu não lembro o que você tinha me perguntado. Não, que a complexidade e a dificuldade de construir uma carreira, portfólio de carreira, né? Sim. Até porque eu posso te dizer que, na minha experiência, quem tem uma carreira, traz uma carreira executiva, traz uma imagem, traz aqui um carimbo na testa que diz, bom, é de marketing, é de operações, é de tecnologia. E daí querer colocar outras coisas para diversificar o portfólio de carreira é uma tarefa bem difícil, porque você já está posicionado no mercado de um jeito. E daí, então, a credibilidade de você conseguir ser eficaz ou vender a ideia que você é eficaz em outras áreas diferentes pode ser bem difícil, né? Mas eu acho que você pegou um ponto bem interessante para a gente discutir. Eu vou falar na carreira de portfólio daquilo que eu sei. Então, se eu sou uma profissional de marketing, a minha carreira para o portfólio, a não ser que eu vá desenvolver um outro conhecimento, a minha carreira para o portfólio, ela vai passar pelos temas de marketing. Tá, mas a função, então... Isso, não é mais aquela função, mas Ok. a minha área de conhecimento, acho que a gente pode chamar assim, a minha área de conhecimento é aquela área mãe, né? Então, eu, por exemplo, sou uma profissional de RH hoje, a minha carreira por portfólio, ela vai orbitar pelo tema de recursos humanos, né? Não que eu não possa desenvolver habilidades e competências e estudar para compor algum outro elemento, que talvez esse outro elemento nem fale com esse mesmo lugar que eu vou buscar os meus clientes, ou vou desenvolver, talvez seja um outro caminho. Mas você não acha que esse seria o cúmulo da diversificação? Não. Não se vê muito frequentemente isso, né? Se vê. Eu tenho pessoas assim que eu já atendi, que mudaram radicalmente. Por exemplo, eu tenho você tinha me pedido alguns exemplos, né? Eu tenho uma ex-cliente minha que ela trabalhou por 18 anos numa multinacional, saiu dessa multinacional desligada, foi lá fazer o programa com a gente, e a última função dela era diretora de supply chain. Muito específico, um hard skill muito específico. Exatamente. Conversamos, começamos a construir, ela chegou já dizendo para mim assim, eu não quero mais isso, só que eu não sei o que eu quero. Tá? Então, a demanda era essa. Eu já não sei mais, pelo menos já sei o que eu não quero, né? E a gente começou a fazer reflexões, autoconhecimento, e ela, de fato, identificou que a principal habilidade dela, que dava felicidade para ela e prazer, na função de supply, não era a função técnica, assim, a liderança de pessoas. Tá? Com esse recorte, nós começamos a estruturar possibilidades. Hoje, tem 3 anos, hoje ela tem uma empresa dela que é de desenvolvimento humano. Então, hoje, dentro dos serviços que ela tem, inclusive ela oferece mentoria, o que ela fez? Ela pegou, ou seja, o que ela gostava muito de fazer, que era a parte ligada a pessoas, né, essa parte da liderança, foi estudar, mergulhou, porque também tem isso, a gente acabou de falar de conhecimento, vai estudar, né? Então, ela foi fazer curso nas melhores formações que tinha, mergulhou bastante
E hoje ela presta serviços aí no mercado, ela tem clientes, eu acompanho a carreira dela e tudo mais, e ela está super feliz na vida, né? Mas veja, demorou uns 3 anos para ela consolidar a nova carreira. Então, esse é um outro eixo também. Claro, eu estou falando de uma mudança mais radical, né? Dela, de fato, ter feito isso. Mas esse é um exercício que a gente faz muito com os profissionais que a gente apoia. O que são as coisas que você ama fazer nessa jornada, nessa vida? E tem uma coisa bacana que, assim, eu não preciso jogar minhas competências fora. Eu provavelmente vou reconfigurar algumas competências. Ou eu vou usar aquelas que eu mais quero, né? Acho que a Adélia queria fazer alguma pergunta. Não sei. Por favor, Adélia, está aí aguardando sua Olá, boa noite. Eu estou muito feliz. Olha, eu estava pensando aqui, esse papo de hoje daria uma série de Mentor Labs aí para a gente ficar discorrendo sobre o tema incrível. Fernando, parabéns, Valéria, Taylor, por trazer aí a Sônia e pessoas aqui que eu tive o privilégio de conhecer hoje, a Solange, Joelma, outros que estão aqui. O Glauber é meu amigo de contabilidade. Na hora que falou assim, ó, contabilidade, eu quase levantei as 2 mãos. Porque eu trabalho há 24 anos com contabilidade e como a inteligência artificial veio nos ajudando ao longo dessa jornada e como também veio exigindo muito de nós. Eu preciso sair, eu ia sair quietinha, mas eu falei assim, eu não posso sair dessa sala quietinha sem agradecer. E, Valéria, quando falou das executivas ali do trabalho durante a semana, fica já um tema para a gente provocar para um próximo Mentor Labs aí, a Sônia vai saber muito bem do que eu estou falando, o quanto nós mulheres precisamos nos unir, porque muitas vezes a gente faz um trabalho tão individual, um trabalho tão bom, tão formidável, e a gente junta com a outra e fica melhor ainda. Olha, eu estou saindo com dor no coração, porque eu não quero mais, viu? Mas olha, um grande beijo. Obrigada, querida. Adélia, ótima dica que deixou para a gente. Com certeza vai estar no nosso pipeline, tá? Coraçãozinho para você, querida. Obrigada pelas palavras, viu? Para você também. Muito obrigada. Adorei, obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, nos restam mais 15 minutinhos. Se alguém tiver perguntas para fazer para a Sônia, este é o momento. Se não, então... Cláudia está aqui, querida. Agora que eu te vi, a Cláudia trabalha comigo aqui na LHH. Tudo bom? Cláudia é consultora aqui com a gente também, nossa super parceira aqui na entrega dos nossos trabalhos. Vamos tê-la aqui, querida. Que bom, que bom. Bom, se não tivermos mais perguntas, eu acho que só restaria dar um encerramento aqui. Obviamente, muito obrigado, Sônia, acho que foi um assunto bem relevante, e obrigado, Valéria, porque foi você que provocou esta temática. Bom, só lembrar para os nossos associados e a nossa audiência que nós, como comitê, temos um compromisso de fazermos uma Mentor Lab mensal, só que tivemos uma pequena paradinha, não, por conta das férias. Agora retomamos no mês de agosto e já estamos trabalhando nos próximos assuntos para setembro, outubro, novembro. Em dezembro, normalmente também, em função das férias, normalmente não temos o Mentor Lab, tá? Então, peço, por favor, que se gostaram dos temas tratados aqui, nos acompanhem. Vamos estar publicando proximamente o próximo Mentor Lab para o mês de agosto. Tá bom? Agradeço a todos novamente e parabéns. Obrigada, Sônia, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aí doado para a gente, né, e pela compartilhar a tua experiência e teu conhecimento. Então, super obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigada a Realmente vocês, gente. Saio daqui com vontade de continuar o papo, tá? Assim, a gente começa a se empolgar e acho que ficou coisas aí no meio do caminho, mas super à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta aí das pessoas que estão por aqui,
que de repente surgirem depois, né? Me passa, podem me achar lá no LinkedIn se for o caso, ou passa aí com a turma que está aqui da própria ABMEI, aí a gente responde, estou super à disposição, e muito obrigada pelo espaço também. Com certeza. Super obrigada, tá bom? Prazer. Obrigada, Boa gente. noite, pessoal. Boa Tchau, noite. gente, até mais. Obrigada por Até. tudo.